Eu já falei isso até em outros podcasts, eu fazia 3 coisas na minha vida: jogar futebol, jogar Tibia e estudar. Só isso. Aí eu lembro da pessoa da RH falando assim, quem se candidata pra falar primeiro? Eu falei, eu. Aí, assim, comecei a falar, explicar quem eu era, o que eu tava fazendo, o que eu ia fazer ali. Quando eu fazia design, eu entregava o site pro cliente, uma das principais perguntas que o cliente fazia: beleza, eu gostei do site, e agora como é que eu faço para as pessoas entrarem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Beforecast. Para você que ainda não conhece a Be4U, ela é uma plataforma para você hospedar o seu produto físico ou digital. Eu sou a Ellen Mota, host desse podcast. E eu sou o Matheus Mota, host, CEO e fundador da Be4U. E hoje temos um convidado aqui que eu conheço de muitos anos, Sérgio Fernandes. Um cara que já fez um pouco de tudo no mercado digital, sempre na área ali de infoproduto. Já teve estrutura de agência, já gerenciou mais de 10 milhões de reais para algumas empresas bem grandes que vários de vocês conhecem, como por exemplo Americanas, Mormai, Conta Simples, Webdite, Escola de Atores Wolf Maia, entre várias outras empresas. E hoje está dentro do mundo aí da IA, da inteligência artificial. Tem uma ferramenta incrível que é a Copybase, recomendo que todos vocês usem. E hoje ele vai falar um pouco da jornada dele, da história. Tem 28 anos, carioca, e vai falar um pouco da jornada dele. Tenho certeza que vocês vão aprender demais, inclusive inteligência artificial está em alta. E até eu tô ansioso por esse podcast para aprender um pouquinho com ele aqui, porque eu tenho que começar a implementar mais esse negócio de IA no meu negócio. Bom demais. Obrigado pela introdução. Seja bem-vindo. Valeu pelo convite. Cara, satisfação demais estar aqui. Bom que você já falou, né? A gente já se conhece tem um tempão. Tava até falando antes aqui de começar o podcast, desde a época lá de 2017, 2018, né? Falando de ManyChat, funil, vendas, info. Mas legal estar aqui, pô, maior prazer. Vamos falar de IA, cara. Tá em alta aí, mas estamos nessa luta desde 1 ano e meio ali antes desse boom do ChatGPT. Então a gente viu muita coisa antes e até hoje, por estar dentro do meio e estar construindo um negócio dentro de IA, a gente consegue enxergar um pouco mais do que vai vir antes do que a galera fica sabendo publicamente. Mas valeu pelo convite. Genial. Vocês escutaram que ele fala? 1 ano e meio antes de surgir o ChatGPT, eles já estavam desenvolvendo uma ferramenta que é a Copybase. Então, assim, você poderia ter sido o próximo bilionário brasileiro, né? Poderia ser. Por que não ser? Por que não ser? Não vai. Ele é o sócio dele. Seremos. Mas então, incrível. Vamos para começar, conta pra gente um pouquinho da sua história, pra galera te conhecer e pra gente te conhecer melhor também. De onde você veio, como você chegou nesse mundo. Vamos lá. Então, tenho hoje 28 anos, né? Eu comecei ali trabalhando... Eu fiz faculdade de publicidade, me formei em publicidade e propaganda, depois fui fazer MBA de marketing e gestão. Só que antes de entrar na faculdade, acho que algumas pessoas vão se identificar, e eu sei porque eu fiz um conteúdo sobre isso recentemente, me assustei do quanto a gente se identifica. Eu jogava um jogo chamado Tibia. Já joguei também. Então, acho que muita gente do digital foi viciado nisso. Engraçado, né? Muita gente. Só que tinha um ponto engraçado, porque na época o Tibia lá tinha as contas pagas e tudo mais, a Premium Account lá, né? E eu não tinha grana pra pagar, eu era de classe média baixa. Então, muita gente passava por isso. E aí eu via na internet alguns fóruns que falavam de servidores, hot server. A pessoa ia lá, baixava, aprendia a programar e fazia o próprio servidor. Então ele conseguia jogar como se fosse o Tibia dele, sabe? E por isso eu comecei a aprender um pouco de programação, um pouco de design, porque eu tinha que fazer o site do servidor, eu tinha que fazer um pouco de programação para criar o servidor, e isso começou a me abrir portas desde muito novo ali, acho que eu tinha 12 para 13 anos, então eu já falei isso até em outros podcasts, eu fazia 3 coisas na minha vida: jogar futebol, jogar Tibia e estudar. Só isso. Parecer comigo. Exato. E aí, dentro do jogar Tibia ali, isso me ajudava a aprender algumas coisas que eu não sabia que seriam úteis mais pra frente, tipo design, Photoshop. Eu peguei lá o CS1, CS2 da peninha lá, aprendi a fazer marca no Photoshop, depois fui aprender CorelDRAW, depois comecei a aprender programação, né? E aí, cara, quando eu já tinha 15 para 16 anos, eu meio que já gostava de fazer arte, de cartão de visita, logotipo, etc. E eu queria ter minha grana, porque em casa era um pouco apertado e tal. E a minha primeira experiência nisso, assim, só pra... E depois já pular pra parte de agência, que foi onde eu vivi mais tempo. Eu cortava cabelo com meu pai num lugar, né? Num salão pequeno lá. E eu ofereci pro dono do salão, poxa, imagina ele, né? Um moleque de 15 anos, não, te oferecer um serviço aqui e tal. Só que eu tava com meu pai, acho que o cara me ouviu por respeito. E aí eu ofereci fazer um logotipo pra ele e um cartão de visita. Ele aceitou. E o corte de cabelo na época era 15 reais. E ele ofereceu o pagamento de 3 cortes de cabelo pra mim e pro meu pai. Eu falei, tá aceito, agora que vai andar o negócio. E eu lembro que eu fiz o logotipo, o cartão de visita, fiz o mockup, fiz a camiseta e tal. E 2 ou 3 semanas depois, todos os cabeleireiros do salão, que eram acho que 5 ou 4, alguma coisa assim, estavam com a camiseta com o look que eu tinha feito. Que massa, e meu pai viu e tal, eu falei, caralho, cara, eu fiz isso aí, legal.
E aí ali foi, eu acho que o start do... Eu não vou dizer que foi o start de onde eu comecei a empreender. Foi um micro resultado ali. Né? Eu acho que quando eu comecei os servidores de Tibia, eu já estava fazendo uma coisa minha. Então ali eu acho que já foi o início. Mas esse foi o primeiro, vamos dizer assim, na vida real, que eu tive um cliente que me pagou alguma coisa. Apesar de ter sido corte de cabelo, foi um pagamento. E aí, a partir dali, cara, eu comecei a falar, putz, eu quero ter agência, eu acho que eu quero fazer isso aqui. Então, não foi difícil pra mim escolher a faculdade, porque eu lembro do ensino médio, eu terminei o ensino médio com 17 anos, e tinha uma galera que falou assim, cara, não sei se eu faço engenharia, se eu faço direito, se eu faço publicidade, se eu faço... Eu falei, cara, eu quero trabalhar com marketing. Não tinha dúvida nenhuma, porque eu já tinha feito isso antes. Então, isso me ajudou. Eu comecei na faculdade ainda com 17 anos, porque eu faço aniversário em abril, né? Terminei o ensino médio, já entrei na faculdade em fevereiro ali. E aí, cara, na faculdade, eu já fui... Meu primeiro estágio, eu entrei numa faculdade particular, porque, assim, eu tinha que passar por uma pública por causa de grana. E aí eu mesmo pesquisei uma faculdade particular que a mensalidade era barata pra época. Era tipo R$450 por mês, publicidade. E ainda assim meu pai ainda não poderia pagar. E eu falei, pai, me coloca, paga 3 meses que eu garanto que eu vou arrumar um emprego e eu ajudo a pagar. E aí com 1 semana e meia de faculdade, eu descobri que tinha uma agência de marketing experimental, que é aquela agência, sabe, como se fosse empresa júnior, de aluno. E aí tinha uma agência lá na faculdade. E aí eu sentei lá, eu fui falar com a gestora, chamava Cláudia, é o nome dela. E eu falei, Cláudia, ó, eu sou designer, né? Só tinha portfólio com um monte de coisa fictícia que eu tinha feito, mas sou designer e tal, queria trabalhar com vocês, queria ver como é que funciona. E aí ela me mandou para uma lista do RH lá, e eu lembro de receber uma ligação do RH, um telefone fixo em casa ainda, que não tinha nem telefone, celular, né? Ligando do RH, eu lembro do nome da pessoa, Flávia, do RH da CCA, que era a faculdade que eu fazia lá, e tinha o pessoal do curso também junto. E aí eu topei para entrevista, tinham 3 pessoas, um cara do 5º período, um cara do 3º e eu, que tinha 1 semana e meia de faculdade. E aí eu falei, cara, tem que destacar por algum jeito aqui, que senão não vou entrar. Aí eu lembro da pessoa do RH falando assim, ó, quem se candidata para falar primeiro? Eu falei, eu. Aí olhou assim, comecei a falar, explicar quem eu era, o que eu tava fazendo, o que eu queria fazer ali. No fim das contas, tinha que fazer uma redação, algumas coisas assim. E aí no final, eu falei assim, ó, o salário do estágio é R$600 e vale transporte. Vocês estão dispostos a isso? Tipo assim, é só isso. Eu por dentro assim, porra, eu vou ficar rico, velho. R$600, mano. Nossa, mano. Aí eu, claro, não, tô de acordo, assim. Por dentro, eu falei, meu Deus, se eu passar, velho. 600. E aí, saí de lá, demorou mais ou menos umas 2 semanas, aflito, toda vez que o telefone tocava em casa, eu achava que era. Mãe, atende. E aí, todo mundo passou por isso um dia. Exato. 2 semanas depois, tocou lá, mandaram eu ir lá pra poder... apesar de ser estágio, eu não sei como é que se chama isso, mas eles assinaram carteira, né? Eu tinha que fazer uma CLT. Aí eu fiz minha carteira de trabalho, tudo pra poder assinar lá. E aí eu lembro que teve um pequeno empecilho. Eu era menor de idade ainda. Eu só fazia 18 em abril. Isso já tava ali em março, mais ou menos. Final de março. E eu tive que ir choramingar pra Cláudia, falando, Cláudia, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar aqui. Eu não tinha certificado de reservista. E era um dos requisitos para poder assinar a carteira. Eu não tinha ido ainda no exército da baixa. E eu falei assim, não, eu vou correr atrás e tal. Eu fui na junta militar antes do tempo, mandaram voltar para casa, esperar 1 semana. Eu fiquei, tipo, cara, me dá mais 3 semanas que eu vou fazer 18 anos, eu vou lá no dia do meu aniversário. Eu lembro, no dia do meu aniversário eu fui na junta militar, fiz o certificado de reservista, comecei o estágio. E ali, cara, foi o meu começo mesmo, assim. Eu fazia faculdade, trabalhava lá, fiz design, fazia as primeiras reuniões, tendo contato com pessoas de outras áreas falando comigo, sabe? Então aquilo ali pra mim foi, legal, tô trabalhando pela primeira vez. Acho que meus pais ficaram meio orgulhosos ali também. E aí, cara, já pulando um pouco mais pra frente, em 2014, mais ou menos, eu tinha 19 anos, no meio do ano, eu já tinha ido para uma outra empresa, trabalhar, já não era estágio, já era CLT, eu tinha um salário de R$1.500 por mês, designer, vale-refeição, transporte, né, aquele... sensação de estou rico, morava com os pais ainda, R$1.500. Estável. Não, cartão refeição de R$25 por dia. Cartão refeição não é dinheiro, é comida infinita. Já achava dinheiro, McDonald's, e aí? Nossa. Vai pagar a conta, toma aqui. Você poupava o almoço 3 dias, aí no 4º dia você tinha um caminhão de dinheiro pra almoçar. Falei, nossa, velho, vou no restaurante mais caro. E aí, eu tava nesse emprego, assim, aí em junho de 2019 eu perdi meu pai faleceu de forma súbita, assim, do coração e tal. Ali, cara, eu acho que foi talvez o segundo ponto mais difícil da minha vida, mas ao mesmo tempo que mais ensinou. Porque quando isso aconteceu, eu tava, acho que eu tinha acabado de sair da empresa, eu nunca lembro, cara, dessa história, se eu tinha saído há 1 semana ou se eu saí 1 semana depois. Acho que eu tinha saído há 1 semana, o Luca, que era o dono da empresa, Crayon Stock, o nome dessa empresa, era um banco de imagem brasileiro e tal. Ele tinha demitido, sei lá, 70% do time, que era uma startup. E aí, cara, aquela história, né? Equipe grande, custo alto, não tá dando lucro ainda, tem que cortar todo mundo pra continuar. Foi isso. E nessa eu fui junto e eu tinha, cara, perdi meu pai. Eu acho que foi 2 ou 3 semanas depois. Que eu lembro de eu ligar pro Luca... Foi depois. Avisando, tipo assim, ó, não vou trabalhar amanhã porque meu pai tá internado. E aí, cara, desse momento em diante, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi...
não, eu tenho que fazer o que eu quero, porque era uma sensação de assim, tipo, amanhã eu posso não estar aqui, E eu não comecei a ficar, tipo, uma parada depressiva. Eu comecei a falar assim, cara, se eu não fizer, meu pai tinha 55 anos, mano. Tipo, novo, sabe? Nossa, e aí eu posso só amanhã não estar aqui. Então tinha aquela coisa, ai, será que eu abro a empresa? Será que eu faço uma agência? Será que eu... Falei, cara, vou fazer. Tipo, eu posso não estar aqui só. Vambora, vamos fazer então. E aí chamei alguns amigos da faculdade, cara, a gente abriu uma agência, eu ia batendo de porta em empresa pra poder vender serviço, vender logotipo, cartão de visita, site, tudo que eu podia fazer. E aí, ainda fazendo faculdade, não larguei a faculdade. Então, nessa época, eu tinha a agência com os amigos. Tem até uma foto, de vez em quando eu posto no Instagram lá, que era uma cadeirinha de boteco, uma mesa quebrada, um notebook velho emprestado, que era no porão na casa de um amigo, era a nossa agência ali, né? Rio de Janeiro, né? Aquele clima fresquinho de 42 graus. Ontem deu 55. Exato, era quase isso. Ficava no bairro do Riachuelo, e é um bairro ainda mais quente, né? Então, mas, cara, foi muito legal ali. A gente conseguiu pegar alguns clientes pequenos, né? Coisa de trabalho de R$500, R$300, R$1.000, já era um negócio grande. E aí foi um bom aprendizado ali pra mim. Então, tinha minha agência, né? Que era esse projeto com os amigos, tinha a faculdade e tinha um emprego em paralelo. Quando eu saí da Crayon, que eu fui demitido aí, eu fui trabalhar em outro lugar também. E, cara, eu nunca fiquei só com o meu negócio, nunca larguei a faculdade, então sempre toquei isso tudo em paralelo. E aí eu lembro da parte mais punk, assim, de esforço, não de difícil, porque, cara, sei lá, eu gostava do que eu fazia. Então não era assim, nossa, é horrível trabalhar com isso. Não, eu gostava do meu trabalho. Só que era difícil porque eu morava no Caxambi, demorava 1 hora pra chegar no trabalho, 1h10, mais ou menos, de ônibus. E, cara, lá tinha que pegar 2 ônibus, um calor do cacete, sem ar-condicionado. Chegava no trabalho, saía 4 horas, chegava na faculdade 6 da tarde, a aula acabava às vezes 8, 9, chegava em casa 10 e pouca, ainda tinha que fazer uns freelas, algumas coisas em casa e dormia meia-noite. Então, era uma rotina, assim, puxada. E aí, cara, desde então, eu acho que a jornada daí em diante foi eu trabalhar em algumas empresas, estar em faculdade, até chegar o momento que eu abri a agência que eu fiquei mais tempo, que foi a Lead. Eu fiquei com ela ali 4 anos, se não me engano. Acho que foi mais ou menos isso. Que foi onde eu atendi Americanas, Mormaico, da Simples, alguns clientes grandes. Eu acho que foi onde... foi simultâneo ali. Eu consegui aumentar o número de clientes na Lead e começar o trabalho de infoprodutor. Que muita gente conhecia como Mago do Marketing lá, que eu usava o Mago do Marketing. Foi o primeiro. Então... E o Mago veio lá no time. Foi no time também, verdade. Então, é isso. Interessante que você fez faculdade. Hoje a gente vê muita gente ali no marketing pregando, não faça faculdade. Eu fiz e também. Não estude, né? E foi interessante que você fez. Você julga que isso foi necessário para sua jornada, para tudo que você conquistou? Se eu não tivesse feito faculdade, eu acho que não teria conhecido metade das pessoas que eu conheci no começo, quando não tinha abertura. Então, uma coisa é você... Sempre é útil. Conhecimento sempre você é filho de, sei lá... Teu pai e tua mãe são empresários, conhecem muita gente, conseguem te abrir muitas portas. Pode até ser que a faculdade não tenha tanto sentido? Pode ser. Mas eu sou um defensor das pessoas fazerem faculdade, sim. Sei lá, o pessoal dá sempre o exemplo da exceção, né? O Mark Zuckerberg não fez, o Steve Jobs não fez. Tá bom, cara, você passou pra Harvard. Então passa pra Harvard primeiro, se você passar, sei lá. Aí você sai. Não adianta você já tá preparado. Exato, a esquina e, tipo, cara, vou largar aqui porque eu sou o próximo Jobs. Não é assim que funciona. As oportunidades vão cair do céu, assim, né, do nada. Exato. E você atuava ali na área de design e também na gestão de tráfego pago. Isso. Como você entrou nesse mercado, nesse mundo? Conta um pouquinho pra gente disso. Quando eu fazia design, eu entregava o site pro cliente. Uma das principais perguntas que o cliente fazia, beleza, gostei do site, e agora como é que eu faço para as pessoas entrarem aqui? Eu falava, putz, agora eu não posso te ajudar, não sei. E aí eu comecei a pesquisar o que rolava. Na época, quando eu comecei a estudar primeiro, era mais comum você ver assuntos sobre SEO do que tráfego pago, quando eu comecei. Acho que você deve ter pegado isso também. Dinossauro digital. E aí eu peguei uma galera ali, cara, que fazia conteúdo, Camila Porto, Conrado Adolfo, Érico Rocha. Então essa galera lá no comecinho falando de copywriting, falando de... Alguns citavam um pouco de Google Ads, que era Google AdWords na época. O Facebook ainda tinha lá o Power Editor, então não tinha anúncio ainda no Instagram. Era bem inicial. E aí, cara, eu comecei a pesquisar e o Google tinha a melhor headline do mundo, né? Pague só pelo clique. Então, tipo assim, você vai anunciar, você vai aparecer em primeiro no Google pro cliente que tá pesquisando por você, e você só vai pagar se ele clicar e entrar no seu site. É a melhor headline do mundo. E é o que eu usava pra vender pro cliente. Eu vou te cobrar isso aqui, te cobro uma taxa de tanto, e você só vai pagar se o cliente entrar no seu site. E aí a gente começou a vender esse serviço, dali em diante, ainda com a agência pequena, a gente conseguiu ir pra parte de tráfego, que acabou mudando, saindo do design e indo pra essa parte mais, porque a gente gostava mais de fazer, entendeu? Perfeito. E você investiu alguns milhões nisso, né? Total. O que alavancou a sua carreira. O tráfego pago, sem dúvida, Cara, a melhor habilidade. É o que abre porta. Na verdade, o que aconteceu foi, em 2018 ali, que foi quando eu comecei com o Instagram. Por que eu comecei com o Instagram? Eu tava fazendo o MBA na época, a pós-graduação, e aí eu lembro de uma galera já que estudava comigo, perguntava, cara, mas o que é isso que você faz, velho, de anúncio online? Tipo, todo mundo em MBA ia pra empresa, ia fazer uma carreira tradicional ali, CLT e tal, e o pessoal falou, o que tu faz, velho? E eu tentava explicar pras pessoas, as pessoas, porra, legal, interessante, velho, nunca vi ninguém falando disso.
Eu falei, cara, vou fazer um grupo. Eu fiz um grupo no WhatsApp. E aí eu falei assim, eu vou tentar vender uma assinatura. Na época eu botei tipo R$29, um negócio assim, por mês, pra eu dar uma aula por semana sobre isso. Então eu vou falar de SEO, vou falar de tráfego, vou falar de tudo que eu puder falar uma vez por semana. E vou deixar gravado para as pessoas ali mandando no WhatsApp mesmo. Se eu conseguir, eu me coloquei uma meta pessoal, assim, se eu conseguir vender para 10 pessoas, eu vou começar a dar mais atenção para isso. Aí eu falei que, tipo assim, eu sempre fui muito comunicativo, acho que dá pra perceber um pouquinho. E aí eu tinha muito amigo, muita gente que estudava comigo e tal. Eu comecei a chamar todo mundo. Falei, cara, você já ouviu falar disso aqui? Você tem interesse em aprender? Ah, tenho, cara. Queria. Então, beleza, ó, tô fazendo esse grupo aqui, funciona assim, tal. E eu usava na época, eu não sei se posso falar o nome de outro gateway de pagamento, mas não é nem famoso e não é nem de infoproduto, PicPay. Nossa Senhora. Eu não sei porque eu escolhi, porque o PicPay tinha produto de assinaturas lá, era PicPay Assinaturas. Isso tem tempo, cara, tem uns 5 anos, eu acho. E aí eu fiz isso, mandava o link pra pessoa, era PicPay e PagSeguro, acho que os dois que eu usava. Que eram os dois que tinham assinatura mais fácil, assim, sem ter que cadastrar, era só criar o link e já era. E aí eu botei, na época entraram 28, 30 pessoas no grupo, assim, mais ou menos. Eu falei, putz, velho, isso aqui vai dar um dinheiro bom. Na época eu tava ganhando 4 mil de salário, 4 mil e pouco, aí isso aí já dava uma grana a mais, eu falei, cara, deixa eu dar uma atenção pra isso. Aí eu vi uma galera na internet falando sobre dropshipping, falando sobre Face Ads, falando sobre afiliados, infoprodutos no geral, lançamento. Eu falei, cara, deixa eu ver o conteúdo de anúncio online dessa galera. Eu comecei a ver, e aí, cara, falei, acho que eu consigo fazer alguma coisa no nível do que esses caras estão fazendo, acho que dá pra fazer bem. Eu já faço só um tempo. E aí eu resolvi abrir o Instagram e na época tinha uma coisa, a galera tinha uns nomes, assim, engraçados, tinha rei não sei o que lá, pai não sei o que, e aí, cara, eu fui lá e falei, mano, você é o mago do marketing, dane-se. Fui lá, botei o arroba, e aí eu consegui dar uma aula para alguns alunos de alguns donos de cursos. Então tinha um cara que tinha um curso de dropshipping, outro cara que tinha um curso de afiliado, outro curso de copy. E eu ia lá e pedia, cara, posso dar uma aula pra tua galera? Top. E aí eu falava assim, mas cara, quanto você cobra? Eu falei, cara, não cobro nada, só divulgo o meu Instagram. E aí como era mago do marketing, a galera viu o arroba e falou assim, é um nome marcado. Mago do marketing. O cara entrava, até que conteúdo é bom, velho. Acabava seguindo. Entendi. Então ajudou. Esse foi o começo ali de infoproduto, que foi junto com a agência. Eu ainda tava com a agência, só que a questão é que eu tinha muito esforço de prospecção que eu tinha que fazer para poder trazer os clientes pequenos. Quando eu comecei a despontar no infoproduto em si, primeiro que minha vida mudou financeiramente, porque tipo, no primeiro mês trabalhando com isso, 30, 40 mil reais, entrando no PagSeguro, olhar aquilo ali e falei, meu Deus, eu nunca ganhei mais do que 4 mil de salário. Entrou 30 mil, eu olhava no PagSeguro aquele saldo, falei, mês. Meu Deus, é diferente. Multiplicou em 10. Surreal. É normal. Não, e no PagSeguro na época era o D mais 30. Então imagina a neura do moleque ganhando 4 mil, 30 mil, falou, só posso sacar daqui a 30 dias, velho. O dedo chega coçado. E aí eu lembro de ver essa grana e aí eu comecei a falar da agência no meu conteúdo também. Então acabava que o cliente que vinha me procurar depois disso, porque o Instagram começou a crescer muito no orgânico. Virou uma fonte de captação de cliente pra agência. Exato. Então eu fiquei como infoprodutor e com a agência e um ajudando o outro, entendeu? Tá vendo? A educação, se posicionar como expert, sempre vai alavancar seu negócio principal. Seja tecnologia, seja produto físico, seja o que for. Até hoje. E essa questão do tráfego pago, você falou assim que as pessoas não entendem. Eu digo que hoje, por mais que seja muito difundido, a gente que está dentro da bolha do marketing fala, nossa, gestão de tráfego é uma coisa assim, todo mundo sabe o que é. Sim. Mas se você for na rua e perguntar para as pessoas o que é gestão de tráfego, elas não sabem. Exato. Então, querendo ou não, hoje ainda é uma tem muito espaço. Tem muito para crescer e muita gente não sabe. Então, não é aquela coisa... Pra gente estar dentro da bolha, tá muito difundido. Mas, na real, se a gente for pegar a massa de pessoas, muita gente ainda não sabe o que é. Muitas empresas ainda não Com fazem, certeza, amor. Total. E uma pergunta que eu já quero começar a falar disso. Manda aí. Como que você começou a olhar, né, depois de toda essa sua jornada, agência, infoproduto, lançamento e tal, como que você começou a olhar para inteligência artificial dentro do marketing digital? Boa. Como foi a transição? Foi meu sócio, na verdade, o Felipe, que é o meu CTO lá. Perfeito. O Felipe, ele foi meu aluno quando eu tinha infoproduto. Ele tinha um e-commerce e aí ele precisava de ajuda na parte de tráfego, estratégia, funil. E aí eu conheci ele, a gente tinha um grupinho ali, meio que de mastermind nosso, os alunos que mais se destacavam tinha um grupo ali que a gente se falava de vez em quando. E em um dos papos que ele estava presente, ele falou que cursou ciência da computação. Aí eu ouvi e falei, mas tu tem um e-commerce, tu cursou ciência da computação, tu se formou? Aí não, tô terminando o mestrado na USP. Falei, você programa? Eu gosto de programar, queria voltar a programar. Falei, bicho, vamos conversar aqui. Aí chamei ele pra falar. Basicamente, cara, quando eu comecei a falar com ele, ele disse que tinha vontade de sair do e-commerce e montar um software. E eu também tinha vontade de ter um SaaS. Eu tinha trabalhado em algumas empresas que eram SaaS, tido emprego em empresas assim. E aí a gente literalmente marcou de ter ideia, velho. Assim, vamos fazer uma call, traz algumas ideias aí, eu vou trazer outras e vamos debater o que faz sentido. Eu trouxe algumas, ele trouxe algumas, uma das que ele trouxe foi IA. E aí ele mandou lá o lance da OpenAI.
A API ainda era fechada, ninguém no Brasil falava disso, nem nos Estados Unidos falava direito, porque não dava para usar a API. Você tinha que aplicar a API, dizer qual que era o intuito da sua empresa, o que você gostaria de fazer para a OpenAI ver se liberava para você testar. Era isso. A gente fez a aplicação com a Copybase, e aí demorou assim 1 ou 2 meses para liberar. Cara, liberou, eu falei pro Felipe, cara, começa a desenvolver e eu vou aproveitar, eu ainda estava com a agência, eu vou aproveitar para botar os meus funcionários para usarem no dia a dia, ver como é que funciona, ver as dores que os meus clientes têm e eu já... Pelo fato que você citou aí, e citou bem, né? Você ter audiência, produzir conteúdo, abre portas em qualquer mercado. Isso funciona, cara, demais, faz muita diferença. Relevante. Eu já palestrava em alguns eventos, conhecia outras pessoas, dava aula em outros cursos, mentorias, etc. E isso me fez conseguir falar da Copybase rápido para muita gente. Então, além das pessoas que eu conhecia, que começaram a falar da Copybase, eu estava em muitos lugares falando dela. E aí as pessoas começaram a usar. O Felipe desenvolveu o MVP, cara, no começo um monte de bug, normal, erro pra cacete, quebrava tudo. Aí o Felipe falou, para de divulgar, para que deu merda. Entrou gente pra cacete, falei, Felipe, tem que dar um jeito. Comercial moendo, galera entrando. E aí, cara, era eu e ele, assim, eu e ele. E aí, depois de 4, 5 meses, a gente contratou o primeiro programador. Depois, a minha galera, os meus funcionários da agência, da Lead, começaram a trabalhar também focados na Copybase, não só na Copybase, ainda tinha os dois, né, mas tinha a galera da Lead que já eram meus contratados para poder ajudar. Tráfego, suporte. Foi migrando pra Copy. E aí, cara, chegou um momento que a Copybase começou a crescer, e eu tinha que fazer uma escolha. E foi uma escolha difícil de fazer também, cara, porque, honestamente, assim, com a agência, porra, eu tinha um conforto de tenho uma audiência, sou infoprodutor da área, muita gente me conhece, cara, por tráfego pago. Fala sério, tráfego pago. Não é o cara da IA. Sim. E aí, a agência ali andando, eu botando dinheiro no... A agência não tinha sócio. Então, a distribuição de lucro era eu pra mim mesmo. Minha vida era confortável. Pô, eu ando num carro legal, moro num apartamento legal. E falar, puta, vou largar aqui a agência e vou apostar na IA. Eu fiquei, cara, uns 4 meses relutante, assim. Eu conversei com muita gente. Muita gente, tipo, melhor do que eu, que já passou por momentos mais difíceis, assim. Cara, caras que eu posso citar tranquilamente, assim, o Tognini, dono da Conta Simples, que, porra, é um moleque genial ali. O Gotti também, o Carlos Moura, que hoje é um investidor nosso, mas também foi um amigo pessoal, gigante, já investiu em várias empresas, deu exits ali. Então, muita gente grande que eu falei, cara, esses caras estão ainda muito lá na frente, deixa eu ouvir esses caras. Eu também sempre faço isso. E aí todos eles me falaram, bicho, você tem 28 anos, se você quiser fazer alguma coisa da tua vida, nesse sentido é agora. Ou tu fica aí na agência e toca o seu conservador, ou você aposta. E aí, cara, foi um pouco disso, assim. Tem um cara que eu cito, até minha galera sacaneia, né? Se o Sérgio for no podcast e não falar do Gary Vee, ele não foi, velho. Tá. O Gary Vee, vocês conhecem ele? Eu comecei o Instagram pelo Gary Vee falando sobre produzir conteúdo, né? Sobre a importância de produzir conteúdo. E o próprio Gary Vee é um cara que, cara, bate todo dia na tecla de você é jovem demais, você tem tempo demais, então a hora de arriscar é agora. Não é quando você tiver filho com 50 anos, é agora. Então arrisca, cara. Vai arriscar na pior das hipóteses, você vai voltar e fazer o que você fazia, você vai trabalhar com alguém que tá afim do trabalho. Não mudar nada. Então, assim, o máximo que vai acontecer o ego mexe, né? Porque você é infoprodutor, eu tenho um curso com milhares de alunos, eu tenho 100 mil seguidores, eu tenho uma agência. Não, mas peraí, mas cara, se não der certo isso aqui? O ego fala contigo na cabeça. E aí é um negócio pra você lidar com você mesmo. Ou você corre o risco e sabendo ali que o teu ego pode ser ferido em alguns momentos, ou você continua onde você tá. E o desafio mais engraçado disso, tipo, eu tava no RD Summit agora, semana passada, em São Paulo, um evento gigante. Porra, hoje em dia, cara, muito menos gente me conhece nos eventos de marketing do que conhecia antigamente. Antigamente, você também deve ter passado por isso. Você ia no evento... Né, outra geração, contigo, né? Tira foto contigo. Não, Mago, fala Mago, beleza, Mago? Eu falei, putz, engraçado. O pessoal nem sabe meu nome, me chama de Mago. Exato. Mas, tipo assim, por que tirar foto? Eu entendo, porque ele só vem no Instagram, é legal, mas eu fico assim, bicho, eu sou que nem você, mano. Tô fazendo o meu trabalho aqui. E hoje em dia isso acontece menos. Bem, ainda acontece, é engraçado, porque ainda me chama de Mago até hoje, mas acontece. E aí no RD, eu tava lá no stand da Copybase, a gente patrocinou, botou um stand lá, e aí, cara, vem gente assim, de todo tipo, tá, mas o que a tua empresa faz? Então essa não, mas quanto tempo você tem de mercado? Você começou agora? Porque dentro da bolha do mercado digital, a gente já conhece, tem mais propriedade sobre a parte de IA, ChatGPT, OpenAI, enfim, tudo isso. Mas muitas pessoas que estão nos assistindo não fazem noção do que é. Então, explica pra gente, assim, de uma forma simples, o que é IA, ChatGPT, OpenAI e a sua empresa hoje. Fechado. Então, basicamente, quando a gente começou, depois dessa ideia marcada com o Felipe, começamos a Copybase, passamos todo esse projeto de operar a ferramenta e começar a ter cliente, o que a IA faz? No começo, né, ela era uma ferramenta que permitia você criar um conteúdo com alguma solicitação que você faz para ela. Essa solicitação o pessoal chama popularmente de prompt, né? Então, o que você pede para ela faz para você. Você deu um prompt, ela te dá um resultado, que o pessoal chama em inglês de output. Então, são esses dois. Perfeito.
Isso é basicamente o que a IA faz. Na prática, assim, tecnicamente falando, é um pouco mais complexo de explicar, mas imagina como se fosse um cérebro humano. Para você falar, pensar e tomar decisão, você faz conexões neurais. Então você tem um monte de neurônio lá no teu cérebro. Perfeito. Eles fazem conexões entre eles para poder gerar alguma coisa. A IA faz isso artificialmente. E quanto mais parâmetros a IA tem, já vou explicar o que é parâmetro, mais ela consegue criar e melhor. Então, o que aconteceu com a inteligência artificial generativa, é a novidade, porque ficou famosa agora, a inteligência artificial não existe desde agora, ela existe há décadas, tipo 50, 40 anos. A IBM foi precursora nos anos 70, 80, 90. Já estava fazendo. Exato. Só que a IA generativa, ela foi a primeira que conseguiu, de fato, criar parecido com o humano pela quantidade de parâmetros e capacidade técnica que tem hoje de hardware. Então, o GPT-3 foi a primeira tecnologia que permitiu a IA criar parecido com o ser humano, e aí ela faz essas conexões neurais com os parâmetros, que são os aprendizados. Então, o GPT-3 ele foi treinado com mais ou menos 10% do conteúdo de toda a internet. Isso são, cara, bilhões e bilhões e bilhões de parâmetros. E aí depois veio o GPT-4, que hoje é do ChatGPT pago lá e tal, que ele tem trilhões de parâmetros. É mais surreal ainda. Então, parâmetro não é, por exemplo, a gente teve um papo aqui agora. Esse papo não existia até esse momento. Então, a inteligência artificial não tinha sido treinada com ele. Não é exatamente isso. É a quantidade e a profundidade que ela sabe sobre determinado assunto. Então, muita gente pensa, por exemplo, que o GPT-4, ele é mais atualizado que o GPT-3. Não é. Ele tem a mesma limitação de 2021. A diferença é que ele tem mais parâmetros sobre cada assunto. Então, se você conversa, por exemplo, pedir para o GPT-3 resolver uma equação para você, ele vai responder uma coisa que provavelmente ele pode errar ou alucinar mais. O GPT-4 tem mais chance de acertar. Ele tem mais parâmetros. Ele especializou mais em cada... Exato. Tipo entendeu? Isso. Então, ele fez uma pós-graduação e o outro só fez o ensino médio. Tipo isso. Então ele é como se fosse mais inteligente nesse sentido. E o que é que a Copybase faz? Por que a galera fala assim, tá, mas tem um ChatGPT e tu criou uma empresa que faz algo parecido com o ChatGPT? Parcialmente mas sim. Tem mais parâmetros específicos. E não só parâmetro. Porque hoje, para você usar o ChatGPT, eu faço nas minhas palestras e é batata, velho. Sempre acontece. Eu falo assim, quem usa o ChatGPT? Aí, sei lá, 500 pessoas, 400 levanta a mão. Todo mundo. Falei, legal. E quem usa todo dia? Aí já, 100 pessoas levantam. E quem usa todo dia no trabalho mesmo, ali no dia a dia? Aí, sei lá, 30 pessoas. Eu falo assim, isso é o comum, porque o cara vai de curioso, vai usar, e no fim das contas ele é legal de usar, ele é divertido, só que ele não é tão prático para você ganhar tempo. E a Copybase hoje ela foca nas equipes de marketing. Porque quando vocês sabem, vocês têm uma empresa, vocês sabem que quando você começa a ir para 2, 5, 10, 20 pessoas trabalhando, já não é tão simples a ponto de você falar assim, fulano, faz tal coisa. Ih, fulano não fez, deixa eu ver o que aconteceu. Você tem 20 pessoas, você precisa que a coisa ande. Perfeito. E o ChatGPT em si, ele só tem um modelo que é conversacional, você tem que ficar lá conversando, contextualizando, falando o que é, pedindo, até chegar no resultado. No fim das contas, você perdeu mais tempo do que você ganhou. E o teu time todo não vai fazer isso como você faz. Porque nós somos, como empreendedores, early adopters. A gente adota primeiro a tecnologia. Eles não, eles querem fazer o trabalho deles para poder entregar. Perfeito. E aí a Copybase, ela entrou no mercado justamente para poder oferecer para as equipes em si a produtividade e eficiência para eles usarem IA no dia a dia de trabalho. Que massa. Entendeu? Cara, irado. Aprendi muito agora. Porque eu uso o ChatGPT, mas nunca entendi a fundo como é, de fato, a IA ali por trás. Então, genial. Hoje... O funcionário, não, a pessoa que trabalha autônoma, ela pode usar a sua empresa. Como segundo cérebro. Como o dono da empresa também pode comprar para que seus colaboradores usem. Isso. Hoje a gente tem 2 formatos, né? A gente cresceu, na verdade, vendendo o plano que era individual e muita gente, usava junto com alguém. Mas hoje o nosso carro-chefe, apesar de ainda existir a possibilidade de ele usar individualmente, dá para fazer, mas o carro-chefe é ele treinar a própria IA dele. E para isso fazer sentido, ele tem que usar em equipe. Por quê? Imagina que você tem, sei lá, 10 pessoas no seu time, e aí, vou pegar o exemplo aqui de agência. Uma agência, ela atende, como eu tinha antes, sei lá, 30 clientes de nichos completamente diferentes. Um e-commerce, uma escola de atores, um aplicativo, são coisas totalmente diferentes, tons de voz diferentes, demandas diferentes. E aí você tem pessoas limitadas no seu time de agência. Se você contratar um time de 5 pessoas para cada cliente, sua agência nunca ia dar lucro. Então você tem essa limitação. A Copybase, ela deixa você treinar a IA, por isso que a gente chama de segundo cérebro do profissional de marketing, porque você treina o projeto com aquele cliente ou aquele produto. Então, um projeto, ele pode ser um produto, um serviço ou uma marca, por exemplo. E aí, dentro do projeto, você vai dizer a descrição dele, do que se trata, para quem que é a persona, se for um produto, quem compra esse produto, se for uma empresa, com quem essa empresa se comunica, e depois referências. As referências são exemplos de coisas que você fez ou faz que deram certo. Véio. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um curso, você vende um curso de tráfego pago, e aí você sabe quais são seus melhores criativos, quais são seus melhores e-mails, quais são seus melhores posts no Instagram que mais engajaram. Você vai pegar tudo isso, vai dar para a Copybase como treinamento no projeto, e aí agora dentro da Copybase você vai poder gerar qualquer coisa, tanto no chat, quanto nos modelos, quanto no nosso Docs,
baseado na inteligência que você deu para ele. Você deu os teus parâmetros, treinou a sua IA naquele projeto, e aí qualquer pessoa do seu time, pode usar em grupo, né? Vai poder criar com aquela inteligência treinada por você. Esse é o carro-chefe. Massa, velho. E pronto, já acabei de descobrir uma forma pra gente casar as coisas aqui. Por exemplo, dentro do processo de criação de marca. Sim. Hoje eu me especializei em criação de marca. Beleza. Aí no início a gente faz um processo de benchmark, que é basicamente estudo de concorrentes. A gente tem um PDF ali, bem bonitinho, com todas as informações. Tem um estudo de persona. Tipo, a minha persona, ela faz isso durante o dia e isso à noite, enfim. Tem todo esse material. Depois tem até a parte de projeto de identidade visual, enfim. Eu consigo, tipo, entrar no Copybase, fazer um upload desses PDFs ali, ele pegar essas informações e basicamente refletir em um conteúdo ali que eu use para fazer aquele meu projeto, aquela minha marca, criar copies de criativo, criar conteúdo. Tem mais de 46 modelos hoje de demandas específicas lá dentro. Mas o que a galera de agência faz, eles fazem isso no onboarding do cliente. Então, por exemplo, captou um cliente novo. Eu, como agência, captei a Be4You como cliente. E aí eu vou fazer a call com vocês vão me explicar o que é Be4You, para quem qual a persona que consome o produto de vocês. Quando eu saio dessa call, eu tenho duas possibilidades. Eu posso jogar a call como arquivo para a Copybase pegar os principais tópicos, já jogar o arquivo da call mesmo, ou eu mesmo anotar um documento e subir lá para ensinar. Até o áudio ele pega. Também, áudio, vídeo, tudo. Que isso. Esse é o input que a gente dá para a Copybase. O que a Copybase devolve para a galera? Dá um exemplo bem prático, assim, pra galera entender na prática como que funciona. Boa. Imagina que você tem um time, e aí o primeiro input que você dá é o treinamento da IA. A partir do momento que você treinou a IA, você tem ali um segundo cérebro para essa marca, para esse produto, para esse serviço. Depois disso, todo o teu time tem acesso, cada um no seu login, dentro da ferramenta, e aí você tem os modelos de criação. Existem 46 modelos de criação hoje lá dentro. O que é um modelo de criação? Cara, você quer criar um anúncio, teu gestor de tráfego precisa criar um anúncio de Google Ads Performance Max, que é bem específico lá, tem um título longo, título curto, descrição, etc. Você tem um modelo específico para isso, você vai poder pedir a IA treinada da Be4You para poder gerar anúncios de Google Performance Max, ou legenda de post, ou planejamento de marketing, ou, por exemplo, post para Instagram, ou ideia de conteúdo para e-mail, ou funil de e-mail. Então tem modelos específicos para isso, ou a galera que prefere usar de forma mais ampla, você pode usar o nosso chat, que vai lembrar a experiência do chat GPT, só que a gente tem algumas diferenças ali. A primeira, que você consegue conversar com uma personalidade, selecionar a personalidade ou ter uma específica. Por exemplo, eu quero conversar com um especialista em branding. Você cria essa personalidade e conversa com ela no chat. Segundo, você consegue anexar um PDF e trocar ideia, conversar ali baseado no que está nesse documento do PDF também. E você também pode mais duas coisas. Uma, puxar o treinamento da IA. Então, imagina que o chat que vai te responder, ele é treinado com a inteligência que você subiu lá na Copybase. É uma possibilidade, você escolhe. E outra, informações da internet. Você pode, por exemplo, buscar na internet, né? Ele vai marcar ali. Se você perguntar alguma coisa que é recente, ele vai fazer uma pesquisa, vai te dar o resultado pronto e vai te dizer de onde a gente tirou essas informações. Então, nosso chat tem tudo isso num lugar só. Então, tem os modelos, tem o chat e tem o Docs. Que louco, velho. Sérgio, você diria que hoje uma empresa ela consegue, utilizando inteligência artificial, até ter menos colaboradores, porque aumenta a produtividade ali? Total. Isso é um negócio que a gente fala brincando, né, na Copybase, porque quando a gente fala primeiro com um funcionário e depois com um gestor, acontece às vezes do funcionário ele ter receio da Copybase. Fala assim, putz, não vou mostrar pro meu chefe não, porque se ele ver isso aqui eu vou ser demitido. Só que, e quando a gente fala com o gestor, a gente virou fala... uma ferramenta, né? E o chefe, ele não pensa em demitir, geralmente. Eu vou falar que não tem, acho que não pensa, né? Tem a galera que pensa. Eu vou demitir todo mundo. Falo, não, é assim, né? Calma aí, louco. Pronto, beleza, entendi. Resumindo, eu posso demitir todo mundo, contrato com a Copybase e pronto, você... Tá resolvido. Milionário. Se minha folha salarial de 10 mil pra pagar só a mensalidade da Copybase, tá show. Mas basicamente esse cara, ele pensa assim, porra, minha equipe, o fulano que faz tal coisa, vai poder fazer 3 vezes mais. Só que o funcionário pensa que, tipo assim, vai ser demitido. E aí... O que eu falo sobre isso? Sim, é possível reduzir o tamanho do time, só que o que mais acontece lá, principalmente com agências ou equipes de marketing de empresas de coprodutores, por exemplo, etc. A galera implementa, e aí quando eles implementam, eles conseguem crescer tanto o ticket médio quanto quantidade de entregável sem aumentar o time. Então, ao invés de reduzir o time, ele consegue com o mesmo time fazer mais. Um exemplo comum, consegue fazer, por exemplo, o trabalho de artigo de blog SEO que não fazia antes, porque não tinha braço. Entendi. Consegue fazer mais anúncios, ou atender mais clientes, ou fazer mais conteúdo para rede social, sem precisar contratar mais alguém. Entendeu? Massa. O ganho médio de produtividade, médio, porque a gente tem cliente que tem 180 pessoas no time e cliente que tem uma pessoa no time. Perfeito. A média é de 40% a 45% de produtividade. Então, uma squad que atende 10 clientes hoje, quando passa a usar a Copybase, na média, consegue atender 14 a 15 com o mesmo time e a mesma quantidade de horas. Top. Excelente exemplo. Resumindo, o conceito que eu acho simples, direto, uma copy, um mecanismo único muito bom,
segundo cérebro. Sim. Basicamente, é um segundo cérebro que você tem ali fora da tua cabeça, dentro do computador. Exatamente. Você vai usar aquilo ali para te ajudar a aumentar a produtividade, potencializar coisas que às vezes você vai ficar horas e horas. Eu, por exemplo, uso como se fosse um dos meus... Consultor ali. Consultor assim, da empresa, o meu gestor aqui. Falou, cara, o que eu faço nesse caso aqui? Tá, eu uso a IA muito para isso. Ou corrige esse texto, né? Que a gente corrige esse texto. Enfim, mas na empresa, tipo, várias decisões que eu tenho que tomar, eu pergunto pra IA, e aí ela me retorna, geralmente nesses casos, faz isso. Então. Enfim. Você consegue fazer isso na Copybase, só que enviesado pro treinamento que você dá pra ela em cada projeto. Você pode ter projetos ilimitados. Pode ter um da Before um do Matheus, marca pessoal. Isso é massa, velho. Então, você pode ter vários projetos lá dentro, entendeu? Isso é muito... Porque eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, que o ChatGPT, ele tem um viés, né? Então... É possível que tenha, dependendo do que você conversa com ele. Então, hoje, se você conversar com o GPT-3, que é o gratuito, é o 3.5, na verdade, ou o GPT-4, que é o Plus lá, o pago, dependendo do que você pergunta, você consegue enviesar ele pelo prompt que você dá para ele responder o que você quer. Dá para você fazer. Então, ele não é tão imparcial assim. Exatamente. Entendi. Na verdade, a galera fala que ele não é imparcial, mas na verdade o prompt é que tá enviesado. Né? Ele é passivo. Ele não, lembra que ele não toma decisão própria. Lembra lá das conexões neurais. Você que tá dando os parâmetros para ele. Entendi. Então, isso é bom e ruim. É ruim porque o leigo ele tem mais dificuldade, mas para mim é bom porque na Copybase eu facilito esse uso. O bom é que você consegue, se ele for para um caminho errado, voltar. Ele não acontece, por exemplo, da IA ser enviesada ao ponto dela ter uma opinião, você falar não é isso e ela seguir pela opinião dela. Isso não tem. Ela não tem opinião própria. Pelo menos não ainda. Ainda, né? Você tem muita propriedade sobre IA, muita propriedade sobre tráfego pago. Vamos juntar esses dois assuntos. Quais são... Vamos citar, acho que em cinco benefícios que a inteligência artificial traz para quem trabalha com tráfego pago. Boa. Cara, a parte boa. Na verdade, o que eu mais gosto é de growth, né? Eu virei o cara da IA por causa da Copybase, mas na verdade eu sou o cara de growth que tem uma empresa de IA para ajudar o growth. É exatamente isso. O que eu gosto mesmo é de funil, de aquisição, de conversão. Então, assim, casos legais que a gente já viu acontecendo lá com os nossos clientes, que eu já fiz também e apliquei. Primeiro exemplo, quando você vai fazer, por exemplo, uma campanha de tráfego pago mesmo, você seleciona criativos. Geralmente, para você tomar a decisão de qual criativo você vai usar, ou você vai pegar do repertório de criativos que você já usou, Perfeito. Ou você vai pegar referências de fora, benchmark, para ver o que funciona e o que não funciona. Você consegue treinar a IA com criativos que funcionaram e que não funcionaram, para que você peça para ela te dar sugestões de novos criativos baseados naquilo que deu certo. Perfeito. Então, isso geralmente faz você aumentar bastante o CTR, aumentar a taxa de conversão dos criativos que você faz. É um uso muito bom. Outro tipo de uso legal também, para aumentar engajamento em redes sociais ou produção de conteúdo. Geralmente, a galera que trabalha com tráfego tem uma dificuldade de mensurar métrica de retenção de criativos de topo de funil. Então, exemplo, a galera está muito acostumada a fazer campanhas de conversão, medir ali cliques, conversões, vendas, etc. Mas eles não medem, por exemplo, numa campanha de video view, de distribuição de conteúdo, a retenção do vídeo, que nesse caso é mais importante do que qualquer outra coisa, clique, etc. Porque essa campanha não é para vender, é para as pessoas verem o vídeo. Quando os gestores conseguem separar as colunas de métricas para, por exemplo, pegar o ratio ali entre visualização de 95% e de 25% e ver quais vídeos as pessoas ficaram mais tempo vendo, você consegue pegar esses vídeos específicos, também treinar a IA e ver qual assunto engajou mais, para que os seus próximos conteúdos falem mais sobre aquilo ali. Então, para os social media, ou produtores de conteúdo, ou gestores de tráfego que fazem distribuição para infoprodutores, lançamento perpétuo, ele consegue fazer isso também e a IA ajuda muito. Top. A Copybase, principalmente, que é mais fácil ainda de você fazer. Perfeito. Talvez outros usos que dá pra gente pensar. A galera que usa transcrição de vídeo lá na Copybase. A gente tem uma feature que você consegue subir ou um MP3, que é um áudio, um podcast, ou um vídeo mesmo, que pode ser do YouTube ou um arquivo, por exemplo. E tem gente que quer fazer conteúdo para rede social, só que conteúdo baseado em coisa que tem lá fora. E a equipe da pessoa não fala inglês, por exemplo. Ela consegue pegar um vídeo lá do Russell Brunson falando sobre funil, por exemplo. Eu pego esse vídeo, jogo na Copybase e peço os principais tópicos em português. Ela vai assistir o vídeo, vai trazer os principais tópicos em português e a partir disso você consegue criar outros conteúdos do que tinha naquele vídeo. Então isso serve tanto para estudar quanto para criação de conteúdo baseado em algum arquivo que você pegou na internet também. É outro caso de uso para growth que é legal. Dá para pensar também em funil de e-mail. Funil de e-mail, geralmente a galera faz integrações ali com ActiveCampaign, com MailChimp, qualquer outra coisa. E aí você roda funil e você sabe quais e-mails têm mais taxa de abertura e quais têm menos taxa de abertura, quais têm mais clique, quais têm menos clique. Você consegue também, se a tua IA estiver treinada, por exemplo, treinada para Before You, você falou lá o que é a tua empresa, o que você vende e quem consome.
Você pode dar os e-mails que você produziu e a partir desses e-mails que você produziu dizer quais foram os resultados de cada um deles. A partir disso ela vai aprender o que a tua persona, com o treinamento da Be4You, quer mais nos e-mails que ela recebe. E você consegue também mudar os e-mails para aumentar a taxa de abertura. É outro uso para Growth. Massa. Acho que eu agora usei tudo que eu tinha na minha memória. Tô me sentindo um leigo. Mas tem mais coisas para usar. Não ter usado tanto ainda. É uma questão de otimização mesmo que você falou, né? Que dá para alavancar muito mais o resultado com uma ferramenta que muita gente, por exemplo, a gente sabe que a inteligência artificial existe, mas hoje, vendo o que você está falando, a gente usa muito pouco comparado ao que a gente poderia usar. Exatamente, né? É isso que eu tô... A gente poderia alavancar. Tem coisa que eu, como empresário na área, eu vejo e falo assim, cara, hoje ainda é arcaico e a galera acha super... É isso que eu tô falando, daqui a 1 ano, 2 anos. Não, cara... eu não sei quando vai sair o podcast especificamente, provavelmente quando sair a galera já vai ter acesso, porque a gente vai soltar agora daqui a 3 semaninhas. Na Copybase hoje, para você dar essas referências que eu te falei, que são os exemplos, anúncios, e-mails, artigos, coisas que você fez que funcionou, treinar o projeto, você tem que ir lá, dizer, ó, isso aqui é um anúncio, e você dá o anúncio. Isso aqui é um texto, e você dá o texto. A gente vai permitir com que você faça direto por link. Então você vai pegar, por exemplo, o site da Be4You, você vai botar lá be4you.com.br, e vai colocar na Copybase. A partir disso, a Copybase vai ler o site, vai te trazer as sugestões do que é a tua empresa, você só vai revisar e dar o ok, vai te sugerir referências baseadas no que já tem na tua página, e você vai criar o projeto em, sei lá, 2 minutos, e a tua IA vai estar treinada com um link. Vai dar pra fazer isso via link. Via post, rede social. Imagina que tu atende um infoprodutor, como coprodutor, por exemplo, e aí esse infoprodutor, ele quer produzir mais conteúdo. E aí você quer ensinar pra IA posts que deram certo nas redes sociais dele. Hoje você tem que pegar o post, botar lá o conteúdo e treinar a IA. Na Copybase você vai conseguir pegar o link do Instagram, do TikTok, por exemplo, direto e colocar dentro da Copybase e treinar. Eu quero conteúdos como esse aqui. E já treinar com o link direto. Que louco. Massa. Essa é uma das formas do produtor de conteúdo usar a inteligência artificial, mas eu acredito que tenham, inclusive, é um desafio gigantesco. Por exemplo, lá no nosso time de produção de conteúdo, a gente fica tentando mapear e modelar quais foram os fatores que fizeram aquele Reels específico ter mais compartilhamento. E o compartilhamento é a variável principal para aumentar o engajamento. Sim. Então, se a gente usa a IA para isso, por exemplo, eles falam, e esses elementos fizeram. Então, crie outros tipos de conteúdo do mesmo ramo. Muito massa. Se tu tem volume e tem métrica, a IA vai conseguir analisar para te ajudar. Perfeito. E essa questão do produtor de conteúdo é muito subjetiva, né? Porque a maioria das vezes ele não sabe o que ele está fazendo de certo e de errado, porque um viralizou, porque o outro flopou, porque esse está bom, porque esse está ruim. É só fazer é muito difícil você conseguir metrificar isso, né? Você começa a entender. O principal, geralmente, costuma ser o gancho, que é o começo. Falando de Reels e TikTok, o principal é o gancho. YouTube não, YouTube já é outra pegada. Mas o YouTube já é watch time, né? Quanto tu prende lá o cara. Acaba que o Instagram e TikTok também mas o gancho é o principal. Porque se tu faz um gancho ruim, às vezes, eu acho que todo produtor de conteúdo comete esse erro. A gente que produz no volume, tem post que você solta e fala, cara, esse aqui tá foda. Aí você posta, dá tipo 3 mil views. Você fica, cara, e um que você pode falar assim, esse aqui tá legal. Aí dá 70 mil views. Você fala, o que aconteceu, como assim, mano? Né? E aí geralmente é o hook que a gente chama, é o gancho ali do começo. Galera de infoproduto tá acostumada com isso pro VSL. Mas é só você pensar que o teu conteúdo é um mini VSL de 1 minuto. Você tem que fazer o cara ficar vendo o máximo de tempo possível. Se no começo você não falou uma coisa que ele quer ouvir, ele não vai ficar até o final. Então, geralmente, isso é um fator de mais relevância para o conteúdo ser mais impulsionado. Se você dá isso para IA, quais foram os ganchos, quais foram os conteúdos e quais foram os resultados, ela consegue te trazer ideias de ganchos também para você começar aquele conteúdo. Ou melhor, você produziu um conteúdo ótimo, de 1 minuto, falando sobre determinado assunto. Aí você pode pedir para a Copybase, baseado no treinamento que ela já tem da tua empresa ou da tua marca pessoal, do projeto que você criou, e falou assim, me dá ideias de gancho para começar esse vídeo, chamando a atenção de quem eu quero vender, e ela vai te dar ideias de como começar esse vídeo. Entendeu? Então, o gancho que você fala são os primeiros 5, 10 segundos ali do vídeo. 3 a 5 segundos. 3 a 5 segundos. É muito rápido. O Instagram, hoje, o TikTok, sei lá, o Reels, né? Cada vez mais acelerado, e isso explica até o comportamento da nossa geração mesmo, né? Se você não consegue prender a atenção da pessoa de 3 a 5 segundos, é uma coisa tão rápida. Pronto, o resto do seu vídeo pode estar maravilhoso, que ele vai nem saber, porque ele não viu. Ele não vai pra frente. E falando de futuro, assim, do mercado, focar, né, no mercado do marketing digital, com essas novas integrações de inteligência artificial, o que você acha que vai acontecer? Tipo assim, você falando isso aí, eu já tô vendo, tendo uma ferramenta, tipo a Copybase, por exemplo, com a função onde eu crio esse prompt ali, deixo ele estudado sobre mim, sobre o meu conteúdo, e aí depois, eu, por exemplo, já vejo ele gravando um vídeo
meu. Então, por exemplo, meu time grava um vídeo ali e tal, estático, ali no nosso estúdio. E aí eu jogo ali e ele grava um vídeo, por exemplo, bem natural. Você acha que... Tipo, é um dos exemplos que eu lembrei que agora você acha que vai chegar ao ponto da IA conseguir produzir conteúdo para os experts, para os produtores de conteúdo? O que vai rolar, na minha opinião, assim... Aí agora é opinião, tá? Agora já vai assim, acho. Eu acredito que vai ter muito esse movimento... Porque acho que todo o hype que acontece no mercado, afiliado, dropshipping, cara, tudo que acontece na internet, ele tem um boom, aí acho que a galera vai assim, peraí, exageramos. Não é assim. Volta aqui. Calma lá. A IA, eu acho que ela ainda tá na crescente. Ela não chegou no pico. A galera acha que ela chegou no pico com o ChatGPT. Caralho, não, peraí, vamos... Não, ela ainda está na crescente. Eu acho que esse pico vai ser quando a gente perceber que a gente está consumindo mais conteúdo que não foi criado por humano do que conteúdo que foi criado por humano. Tem a consequência negativa disso no longo prazo, que é, por exemplo, a pessoa... Imagina a gente na escola, lá criança. Você tinha o trabalho e era obrigatório, você chegar em casa, nossa, se eu não pesquisar isso aqui e não fizer a prova, a professora vai ver, eu vou passar vergonha, minha mãe vai brigar comigo, eu tenho que aprender. Bizarro. Quando você tem a IA, você pode eu fazer não preciso aprender, eu posso só perguntar, velho. Então, será que, tipo, o cérebro... Tem um negócio chamado... Eu sou meio nerd, tá? Então, tipo, assim, mas a neuroplasticidade do cérebro humana, ela é baseada nas atividades que você faz, geralmente, sob estresse ou fazendo algo que você não está acostumado. Porque você... O que é neuroplasticidade? É o teu cérebro meio que expandindo, né? Aprendendo alguma coisa que ele não sabe. E aí, a IA, ela vai fazer com que o humano, ele tenha menos plasticidade para determinado lado, para aprender alguma coisa, porque tem menos esforço. Só que, em contrapartida, ele vai ter que aprender outro, que é o da sugestão. O de como perguntar, de como solicitar. Então, isso é uma coisa que pode acontecer no longo prazo, que pode ser perigoso, faz sentido, etc. Faz sentido. Mas isso aí é lá pra frente. Agora, eu não sei se isso aí já é um problema, assim. Acho que não. Pelo menos eu não tenho filho, não tô olhando pra isso. O outro ponto, assim, falando mais de mercado digital, mais da nossa realidade. Eu acredito que produtores de conteúdo, aí entra o infoprodutor, entra o empresário que é dono de empresa e tá na internet como eu tô, você tá... um cara que eu admiro muito, por exemplo, o CIMED, cara. Ele, cara, tem uma farmacêutica, produz conteúdo, o cara é um canhão de mídia pra empresa dele. Se ele não tivesse, falasse assim, farmacêutico vai produzir conteúdo de quê? Vai falar sobre remédio? Faz sentido, mercado tradicional. Velho. Eu admiro demais. Também. E aí eu acredito que isso vai ser mais comum porque vai ser menos trabalhoso. A gente produz conteúdo e sabe como é doloroso tu ir lá, pensar no conteúdo, produzir, fazer, esse e tocar a empresa ainda. E tocar a empresa em paralelo, velho. Então, tipo assim, tá cheio de pepino pra resolver na empresa, tem que gravar um Reels aqui. Tu fica, velho, nossa, dá trabalho. Eu acho que isso vai ser mais acessível, só que em contrapartida, o conteúdo, eu vou chamar artesanal, e nem existe esse nome, porque, né, conteúdo artesanal. No futuro, eu acho que vai ser o criado por humano. Então, o conteúdo artesanal, eu acho que ele vai ter cada vez mais valor, tanto escrito como audiovisual. Então, quando o cara vê um conteúdo, ele vai saber que é um conteúdo criado por IA, só que ainda assim pode ser bom, não tem por que ser ruim. Se você treinou a IA é o teu segundo cérebro, você postou um conteúdo criado pela tua IA, beleza, eu quero assistir o conteúdo da IA do Matheus, porque pode ser legal. Agora, quando for um conteúdo artesanal humano, eu acredito que no futuro próximo esses conteúdos vão ser os mais relevantes para as redes sociais e para as pessoas quererem consumir mais, porque elas vão começar a sentir falta do conteúdo real, original da pessoa ali, sabe? Eu acho que isso é o futuro mais próximo. Nossa, então para 2024, estamos aí já quase iniciando o ano, o que a gente espera da inteligência artificial? Muito mais gente usando, né? Muito mais gente descobrindo, mas com a necessidade também de não largar a pessoa. Tem que realmente ser o segundo cérebro. Resumindo, não fique burro, dependente da IA, tipo isso. Da IA, tem que usar ela como tipo assim, você pergunta uma coisa pra pessoa, peraí, rapidão, peraí que eu já te respondo. A minha IA tá treinada aqui já. Professora, peraí, rapidão, peraí. Deixa que eu... Mas no 24 eu falaria para as pessoas, cara, testem. Óbvio, eu sou dono de uma plataforma de IA. Vocês são dono de uma plataforma de infoprodutos. Vocês vão querer que as pessoas usem o seu, eu vou querer que as pessoas usem o meu. Mas no geral, cara, de forma, sei lá, agnóstica aqui, testa o máximo que você conseguir, porque o mínimo que você tem que fazer como profissional de marketing ou como aspirante a isso é saber o que tá acontecendo. Não adianta você falar que você saca de IA se você só usa ChatGPT, cara. Isso é loucura. O ChatGPT é nada. Então, ele é só o comecinho. É tipo o blog de notas. Ele é, na verdade, o provedor da tecnologia. Ele não é o melhor uso possível. Ele é o precursor, pô. Só que a gente na Copybase usa LangChain, a gente usa Cloud da Anthropic, a gente usa Stable Diffusion, a gente usa DALL-E. Então, tem muitas tecnologias atribuídas ali no back-end da coisa, sabe? Então, não é uma tecnologia só. GPT é relevante, mas não é o único. Então...
24, assim, se eu pudesse dar uma dica para futuro e para olhar para o próximo ano, muita gente vai usar, mas estuda o uso. Não vai indo atrás de tudo que você vê, porque você vai ficar louco, velho. Não tem uso para você fazer. Já tem isso para você fazer via vídeo. A gente pretende fazer na Copybase, já dando um spoiler aqui, deve rolar. Já tem um gerador de VSL quase pronto, mas vai rolar ainda com a cara. Tem a galera olhando pra isso. O VSL já tá quase pronto. Ele já tem a narração via IA. Você vai conseguir treinar a tua voz para você narrar IA. E aquele vídeo com tela preta e aparecendo as letras. Sim. Só o lettering. Isso já tem em todas as línguas? Em todas as línguas. Isso já tem na Copybase, só que a gente não lançou ainda, porque a gente quer lançar com a Persona. Então, vai rolar, mas tem ferramentas assim, sem problema de falar sobre concorrentes. Agen tem um nome da ferramenta que faz isso, e eles fazem só isso. Que aí é a pessoa, né? Você vai pegar a tua foto. Eles estão especializando nisso. E eles são especializados nisso. Vai rolar na Copybase, porque eu quero que a Copybase seja um hub do profissional de marketing. Que ele consiga lá dentro fazer todas as coisas baseadas na IA que ele treinou. Entendeu? Que o segredo dessa parte de vídeo é a pronúncia, o jeito que a pessoa fala, o jeito que mexe a boca, tudo, né? Eu já vi que tem muita coisa pra melhorar ainda. Tem. Imagem tem muito ainda também. Eu vou falar sobre uma polêmica que surgiu. Acho que foi o Elon Musk que falou que a gente tinha que tomar cuidado com a inteligência artificial. Porque... Eles estavam querendo travar, né, o crescimento da IA. Porque... Não sei se eu tô certa, mas que como se a IA fosse acabar com o ser humano, enfim, alguma coisa desse tipo aí. Cara, foi o Musk com o Steve Wozniak lá, que era o sócio do Steve Jobs na Apple, que é sócio da Apple, um dos cofundadores. Assim, o Musk, cara, eu sou fã dele pelo viés de negócio que ele fez. Tem uma galera que fala, mas ele fez com ajuda do governo. Eu falei, meu irmão, o cara botou um foguete pra decolar, velho. O cara lá na NASA, beleza. Pega dinheiro infinito, tenta fazer mesmo. Pega o dinheiro, eu quero ver se você consegue. Então, assim, tem o mérito dele, óbvio que tem. Cara, o carro elétrico, o Tesla, enfim. Não foi, mas ele não foi o primeiro, não foi ele que inventou o carro elétrico. Beleza, mano, mas ele fez o mais competente. Beleza. Então, eu admiro. Só que em contrapartida, ele também é um cara muito... assim, tem que tomar cuidado com o que a gente escuta dele. Com o Twitter, por exemplo, que agora é o X lá, ele fez uma mini cagada ali de business, porque foi exercido um direito de compra pelo... na verdade, ele queria só fazer um jogo. Ele foi obrigado a comprar quase, né? Entendi. Mais ou menos. E aí, a partir dessa compra do X, ele tá fazendo já a IA, segundo ele, mais livre do mundo, porque os discursos que o Musk tem é de liberdade de expressão. Ele tá fazendo quase com o ChatGPT, só que baseado nos conteúdos do X, que são atualizados. Ou seja, peraí, a IA vai acabar, mas você tá fazendo a tua agora? Como é que é isso? Entendi. E tem um ponto que, eu não sei se vocês lembram, mas quando saiu o ChatGPT, a OpenAI em si, a galera falava, é IA do Elon Musk. Vocês lembram disso? Eu lembro. Por que o pessoal falava isso? Quando o ChatGPT surgiu, o Musk já não fazia parte do board, mas ele foi um dos caras que investiu no começo da OpenAI, no GPT-1. Então, a primeira LLM da OpenAI, o Musk foi um dos investidores. Só que por que o Musk ficou puto da vida? Desculpa, até o palavrão. Ele basicamente era um dos investidores com outros caras gigantes do Vale do Silício, e o intuito deles era fazer uma inteligência artificial aberta, por isso que se chama OpenAI, que é aberta em inglês, para que qualquer pessoa tivesse acesso e tirasse das mãos de monopólios. Por exemplo, imagina se somente governos ou instituições paramilitares tivessem acesso à tecnologia do ChatGPT. Qual a vantagem que isso poderia dar numa guerra, num conflito mundial, etc. Então, o Musk, ele foi um precursor do tipo, eu vou investir nisso porque eu quero que todo mundo, qualquer empresa, qualquer pessoa tenha acesso a isso aqui globalmente. E aí, passou um tempo, o Sam Altman e o Greg Brockman, que são os cofundadores ali da OpenAI, falaram, quer saber, vamos vender pra Microsoft uma parte aqui e começar a vender assinatura. E o Musk falou, porra, peraí, como assim, velho? A gente começou aqui um negócio com uma ONG, vocês pegaram meu dinheiro e agora vocês... E foi basicamente isso. A Microsoft botou 10 bilhões de dólares, 2 em jogo primeiro e depois uma parte mais pra frente, e aí basicamente virou o produto da Microsoft. E o Musk ficou muito puta vida. Assim, como assim? Agora vocês vão... E aí ele começou a falar da IA meio que pra bater na OpenAI, mas ao mesmo tempo fazendo... Então, entendeu o jogo da coisa? Num geral, a IA... Ele tá fazendo a dele agora só pra se vingar, que ele é bem a cara dele. O Musk é louco, né, cara? Então, assim... ele gosta só de jogar na cara. Num geral, a história é boa, é legal pra contar nos livros no futuro, assim, mas o que eu acredito é que ele vai fazer alguma coisa dele também. Tipo o Anthropic, que tem... Cara, pouco a gente fala do Claude, mas é tão eficiente quanto um GPT da vida. O Claude da Anthropic é outra AI incrível que pouca gente fala. A galera só fala de ChatGPT. O Bard também é incrível, do Google. É muito bom. Usem, testem. E o Musk tá fazendo mais uma que com certeza vai ser legal. Então, assim... Entendi, já tá surgindo vários. E ele é um cara muito influente também, né? O Musk. Então, quando ele sai com a camiseta do Bitcoin, o Bitcoin sobe. Exato. Então, ele sabe o poder que tem. Ele sabe o poder que tem. E a IA também casa com ele fala coisa. Reverbera. Casa assim, com a Tesla.
Porque ele é muito tecnológico, assim, né? Mas é uma viajada quando a pessoa fala a inteligência artificial vai destruir com o mundo. Ixi, ele tá... Minha sogra, mãe da Ellen. Matheus, você tá trabalhando com esse negócio de inteligência artificial. Cuidado, eu vi que você fez lá um... Dá bom dia pra Alexa. Um episódio. Que você não sabe. Ela é de jeito, ela fica lá na Alexa tampando a câmera. Tampar a câmera, você tá fechada, não, tá mas só. ela tá vendo tudo. Alexa, bom dia, desculpa. Só pra vigiar e ouvir a gente. O que eu não duvido, porque não é normal os anúncios, não é só o que a gente pesquisa, parece que a gente pensa, o anúncio também aparece, Sim. né? O IA já tem há muito tempo. Exato. E, enfim, mas então é viagem. A nas minhas inteligência artificial não vai acabar com a gente. Eu acredito que não. O meu CTO, ele fala assim, ainda. Tudo que eu falo, o meu CTO fala assim, ainda. Pô, peraí, Felipe. Vamos aproveitar aproveita a vida enquanto tá legal. Mas eu sempre dou os exemplos de onde já tá inserida. Quando você vai ver um vídeo no YouTube, e aí você tá vendo um vídeo sobre, sei lá, como construir um funil de vendas, e do lado tá um vídeo dos melhores momentos do seu time de futebol, não é porque aquele vídeo tem a ver com o outro, é porque o YouTube sabe que você tem mais chances de ter o watch time maior naquele vídeo ali. Quando você vai escolher na Netflix e tem a relevância da série, que aparece 95% relevante no perfil do Matheus, mas quando ela entra lá e pra ela é 70% relevante, fala assim, mas é porque ele sabe que ela tem menos chances de gostar do que o Matheus por causa da IA. O TikTok, por que ele mostra primeiro o para você ao invés dos seguidores? Porque ele sabe, baseado no teu watch time, o que você consome mais para te mostrar mais daquilo. Então, tudo que a gente usa no dia a dia é IA, só que nem sempre é IA generativa. Essa é a diferença que eu falei antes. Então, hoje você já tá envolvido com a IA o tempo todo, só que a IA generativa é uma nova forma de você criar baseado nela. Então, a IA em si já existia antes de a gente chamar IA, né? Já chamava, mas as pessoas não sabiam. Não sabia, era pouco difundido esse conhecimento. Porque essa questão do algoritmo e tal, isso já existe... Não, IA já tem muito tempo. O MetaAds é um exemplo do até na faculdade a estudo. A gente sempre falou com o infoprodutor, e vocês também já devem estar mais do que acostumados. Quando você cria lá uma campanha no Facebook Ads, e aí você vai lá e cria um conjunto de anúncios. No teu conjunto de anúncios, você pode selecionar a segmentação. E muita gente que vende produtos mais amplos colocava segmentação aberta. O que é segmentação aberta? Você não coloca nenhum interesse, nenhuma segmentação específica, só idade e gênero ali. E aí tem um público de, sei lá, 30, 40 milhões de pessoas, dependendo do range que você pegar. E aí você dá o play na campanha com um orçamento de R$10 por dia. Como é que você acha que o Facebook vai escolher primeiro quem vai ver o teu anúncio? Porque com R$10 por dia, você não vai você não vai atingir 20 milhões, 40 milhões de pessoas. Então o Facebook ele tem uma IA para saber, baseado no teu pixel, no que você está anunciando, no teu texto, para quem ele vai mostrar primeiro aquele anúncio. Porque o que o Facebook quer? Como provedor assim, de tecnologia. Ele quer que você, como anunciante, coloque mais dinheiro. Para você colocar mais dinheiro, você tem que ter resultado. Então ele tem que achar o quanto antes o público comprador daquele anúncio que você está colocando ali no ar, entendeu? Que massa, mano. E você acha, Sérgio, agora que eu pensei aqui, eu também fui gestor de tráfego durante muitos anos. E você acha que vai chegar um momento, não sei se a Copybase já tem algo relacionado a isso, por exemplo, pensando aqui, o gestor de tráfego, por exemplo, o cara ele vai entender sobre o negócio, né? Ele vai entender, ele vai anunciar um produto físico, uma caneca, beleza, ele vai entender sobre essa caneca, qual é o diferencial da caneca, vai montar ali toda a estrutura, então, por exemplo, a Copybase já ajudaria a montar toda a estrutura de landing page, advertorial, todas as automações ali, enfim, ajuda a montar todos os scripts de tudo, beleza, montou tudo, aí depois dentro do gerenciador, você acredita que vai começar a ter ferramentas integradas com Meta, onde depois de ter estudado o negócio, ele já meio que suba campanhas ou direcione você, suba uma campanha, eu tenho um orçamento de R$500, sei lá, por dia, R$100 por dia. Faça uma campanha de marketing para mim. Qual é o melhor? Ele vai falar, suba tantos reais para conversão, tantos para engajamento, tantos para envolvimento. Deixa rodando por tantos dias, aí depois ele vai me citar, otimize isso, aumenta o orçamento disso. Vai chegar ou já chegou? Se chegar, pelo amor de Deus, me fala que o gestor de tráfego pode estar em extinto a qualquer momento. Pô, justo. Na verdade, você já consegue fazer isso na Copybase. Você dá o teu orçamento, público, produto, e fala que com esse orçamento você tem o objetivo XYZ e o prazo é tanto, e a IA consegue fazer esse planejamento para você. Tem modelo de planejamento de mídia na Copybase já dentro. Só que a própria Meta, ela tem a IA generativa dela, que é o Llama 2, LLAMA 2, Llama 2, e o Google tem o Bard. Os dois estão fazendo integrações não só com o gerenciador de anúncio em si, mas pensa que tanto a Meta quanto o Google são empresas B2C, majoritariamente. São business to consumer. Eles não vendem só para a empresa. A empresa é a gente que anuncia, mas a gente é minoria. O Google ele é um buscador. Todo mundo usa. A tia da padaria vai usar para buscar alguma coisa e a gente, como empresário, vai querer anunciar também para ela.
No Meta, a mesma coisa. É entretenimento. Facebook, Instagram, entretenimento. WhatsApp, é entretenimento. Só que tem os B2B, que somos nós, anunciando para estar ali. Então, basicamente, elas são ferramentas que vão buscar tecnologia para melhorar o B2C, para que elas consigam vender mais para o B2B. Então, hoje já existem alguns movimentos, tanto do Llama 2 no Meta, quanto do Bard no Google, para facilitar a criação de anúncios, e aí aquilo ali ser algo mais próximo do que o cliente do B2C dela tem interesse em ver. Isso já tem uma movimentação, algumas contas beta já têm acesso na criação de anúncios do Google Ads, não são todas, são poucas ainda. O Meta, o Llama 2 ainda não foi lançado oficialmente para dentro do gerenciador, mas já tem algumas sugestões. Então, eu acredito que sim, as plataformas vão ter, só que muita gente falava assim, né? Vai lançar isso, então a Copybase, e agora? Falei, bicho, o cara ainda vai ter que abrir do Meta, abrir do Google. Ele pode usar os dois e ainda usar o Copybase. O Copybase é o segundo cérebro dele. Isso. Ele vai treinar aqui, ele vai ter tudo no lugar certo. Exato. Então é isso. Acho que tem esse movimento, já dá pra fazer. Não 100% a ponto de ele criar a campanha sozinho, mas já dá pra ele dar o norte inteiro da campanha. Top, mano. Nossa, normalmente uma pergunta que a gente faz para todo mundo é onde você se vê, onde você vê o seu mercado daqui a 5 anos. Mas pro ChatGPT 5 anos é muito. Pro ChatGPT não, pra inteligência artificial, 5 anos deve ser 50 cada anos. Mês é bizarro. Cada mês você vê a galera postando, uma nova ferramenta. Como a gente tem, eles são fornecedores oficiais da Copybase também, 1, 2, a gente tem acesso a muita coisa antes por conta de documentação. Então, quando vocês veem alguma coisa acontecendo, a gente tá sabendo geralmente 2 meses antes. Ou 3 meses antes. Fala assim, puta, velho, isso aqui vai ser porrada. A gente já se prepara, faz a parada lá. Entendi. Então, assim, respondendo, eu acho que mercado, não precisa nem dizer muito, eu acho que IA não é um recurso, ela não é, na verdade, uma ferramenta, um mercado. Ela tá dentro de tudo. Então, não é mais uma opção. Você não vai poder não usar IA. Não, esse cara aqui usa IA, esse cara aqui não usa. A comparação que eu faço é internet. Quando vem a internet. Não, esse cara aqui é um cara que trabalha com internet, esse aqui não trabalha com internet. Não tem quem não trabalha com internet. Perfeito. Não, mas o pedreiro não trabalha com internet. Trabalha sim, ele ainda tem que responder alguém no WhatsApp. Ele trabalha com internet. Verdade. Mesma coisa IA. A IA é algo que vai estar dentro, já está dentro do cotidiano e vai estar cada vez mais. Então, para mim, no futuro, é esse. Eu espero que com a empresa pelo menos umas 100 vezes maior do que está hoje. Feito de todos nós. Não, você tá no time certo. Daqui 2 anos vai estar a nossa avó lá. Como que eu faço para tomar não sei o quê? Como que eu faço meu bolo de... Estou sentindo tal coisa. Exato. Mas você viu o anúncio do Google falando como é que ele vai fazer isso aí no futuro próximo? Não. O keynote do Google, falando sobre AI, eles mostraram a experiência da busca com IA generativa. Vocês gostam de viajar, eu já sei, a gente veio batendo esse papo aqui, né? Eu também. E aí, quando a gente pesquisa viagens, você vai no Google, vamos supor que vocês vão estar com 2 filhos, e sei lá, um filho teu é muito novo, tem 1 aninho, e o outro tem 7. São já crianças com brincadeiras diferentes, né? E aí você vai viajar para um lugar, você tem que planejar o lugar para essa criança, por exemplo. E aí você tem o teu horário de trabalho e tem dias específicos que você não vai poder. Como é que você pesquisa isso no Google hoje? Não dá, você tem que pesquisar o lugar, ver um blog, um canal no YouTube, ver algumas dicas. Aí a generativa, você vai colocar qual é todo o teu contexto, e aí o Google vai conversar com você te perguntando para poder te sugerir baseado naquele cenário. Então, já que você tem 2 filhos, um muito pequeno e um pouquinho mais velho, eu acho que esse lugar aqui dessa cidade vai ser mais legal porque próximo tem um parque e tal, então vai ser melhor para você. Massa. E como você trabalha, tem uma cafeteria do lado dessa hospedagem aqui que eu acho que você vai poder ir para lá porque o Wi-Fi tem avaliações positivas. Boa. Isso é a experiência do Google com IA generativa. Massa. Isso já tá no beta, assim, para algumas pessoas nos Estados Unidos e vai chegar no Brasil em breve, o mundo todo. Eu tô usando o IA pra... A gente chega lá, nem monto mais cronograma de viagem. Igual a gente foi pra Los Angeles, Las Vegas, esse ano. Cheguei lá, no dia que chegou, tô aqui, viagem de casal. Isso hoje o Bard é mais legal do que o ChatGPT. Bom saber. É só colocar, o que você me recomenda fazer hoje? Ele recomenda e dava, a gente seguia. E a gente seguia, eu quero era assistente de viagem. Eu quero ver a placa de Hollywood, mas ele não queria ver daquela parte onde tinha terra, ele queria da parte que tinha grama, não sei o quê. Aí recomendou tudo. Aí perguntou pro ChatGPT. Aí manda os locais perto, cara. Legal demais, né? É legal. E quando você fala assim, a gente pensa, nossa, mas fulano vai perder o seu trabalho, mas ciclano vai perder o seu trabalho. Mas é a mesma coisa que aconteceu quando vieram a reforma industrial. As pessoas que tinham um trabalho braçal ali perderam seu emprego. Por outro lado, os desenvolvedores conquistaram o emprego. Exatamente. Então, algumas pessoas deixarão de ter emprego porque serão substituídas pela inteligência artificial, mas por um outro lado, existirão outras profissões que, claro, precisam de mais profissionalização, né? Mas essas pessoas elas só vão mudar de lugar e vão precisar se capacitar e se profissionalizar para isso, né? Não tem pra onde fugir, na verdade. É igual o táxi, Uber.
É igual o datilógrafo e quando surgiu o teclado e o computador. É a evolução. Não tem opção. É a evolução. As pessoas vão precisar se profissionalizar. Eu não vejo a hora de ter uma ferramenta que eu só falo, ó, cria aí uma marca, um projeto, um produto assim e roda campanha pra mim, tenho aqui, ó, tenho 500 mil reais de orçamento pra esse projeto, se vira. Pronto. Aí vai ser bom, hein? Aí vai ser bom. Galera entrar na Before entrar na Copybase, integra. Pronto. Ó, quero criar uma marca disso aqui. Vai vir coisa aí, hein? Tomar esse café, vamos Em breve, não vai. Agora já era. Agora que eu entendi de fato a fundo como funciona, todo mundo aí que tá assistindo deve ter entendido. Deve estar todo mundo esperando o link. A gente vai deixar um link aqui, né? Um link com pra galera. Alguma coisa, não sei. Deixamos, vambora. A gente faz pra vocês. Deixar aqui. Eu preciso também. Não foi planejado, mas eu mando. Então tá bom. Tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Eu acho que eu já aprendi demais, velho. Sério. Foi a hora. Um dos melhores. Vai sair assim, fritei meu cérebro, então não deu pra O negócio é perguntar se a galera saiu com mais medo ou mais animado. Não, mais animado. Não, acho que eu, por exemplo, saí me olhando assim como uma pessoa que não estudou muito ainda e uso ChatGPT, que é o básico, e todo mundo acha que é ChatGPT, não tem nada a ver, é uma das ferramentas. Mas eu já, só com esse conteúdo aqui, 1 horinha, né, amor? Já tô pensando, já mapeei um monte de coisa aqui que eu vou passar pros meus mentorados, passar pra minha equipe. Eu já tô pensando aqui. Minha head marketing já vou passar pra ela, já tô falando, como que você nunca usou isso aqui? Ou você tá usando e não me falou. Exatamente, eu tô aqui só pensando, nossa, o nosso gestor pode fazer isso, o nosso não sei o que pode fazer isso. Tipo, porque dá pra usar em todas as áreas da empresa. Muito massa, mano, muito massa. Muito massa. Então, pra gente finalizar, dar um recado aí pra galera, pra o iniciante, o intermediário, o avançado, do que você acha que vai ser ali pro próximo ano, que eles precisam fazer pra gente finalizar esse podcast. Pra mim, eu acho que o principal recado não muda com o tempo. Que, inclusive, de novo, falei do Gary Vee, ele é um cara que martelou essa ideia na minha cabeça, eu nunca mais tirei, e muita gente acha que é balela, mas quando você entende, você vê o quão sentido isso faz, que é gostar mais do processo do que você está fazendo do que do resultado que você vai atingir. Então, esse ame o processo significa isso. E, apesar de parecer papo de coach, que eu sei que às vezes o cara que tá ouvindo aqui nosso papo tá assim, mas esse cara tá falando aí, mas, pô, já tá no mercado há um tempão, já tá com a vida resolvida. E, cara, eu acho que não tem contexto, eu entendo quem pensa isso, mas eu convido você a não correr atrás de tudo que brilha. Tipo, você viu um cara, agora IA é o negócio do momento, agora afiliado com IA é o negócio do momento, agora lançamento de encapsulado é o outro negócio. Cara, você vai tentar tudo e não vai fazer nada. Então, a coisa é você entender onde você se sente minimamente confortável para poder trabalhar, entender que você precisa de resiliência e gostar daquilo que você está fazendo. É igual o exemplo que eu dei lá, que eu falei, né? Minha rotina era puxada, acordava às 5 da manhã, ia dormir meia-noite, o dia inteiro na rua, era puxado pelo cansaço de pouco sono, ônibus e tudo mais, mas eu adorava o que eu fazia. Se eu não gostasse do que eu estava fazendo, ia ser impossível fazer aquilo, eu não ia estar aqui. Então, o mínimo que você tem que fazer é escolher alguma coisa que você pelo menos gosta do que você está fazendo. Vão ter dias desconfortáveis, você vai fazer coisas que você não gosta também, mas no fim das contas, na maioria das vezes, você tem que estar dentro de algo que te preenche, que você gosta de fazer, sabe? Então, acho que a principal dica que eu dou é gostar do que você está fazendo, o processo para poder chegar em algum lugar ali. Perfeito. Massa, top demais. Esse é o grande segredo. Muito obrigada pela presença. Foi muito bom esse bate-papo. Bom demais. Se você que está assistindo a gente não aprendeu nada, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você está usando muita IA aí, deixando de estudar. Aí vai trazer muitos tópicos. Pega o link aqui desse vídeo, depois a gente passa o resumo. Lá dentro da copy e botar ela para trabalhar. Muito obrigada pela presença. Valeu demais. Obrigado. Pessoal, muito obrigada pela companhia nesse episódio. Compartilha esse vídeo com todo mundo, seus amigos, sua tia, sua mãe. Todo mundo precisa aprender isso aqui. Todo mundo precisa ter uma Copybase ali como um canivete suíço no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu negócio. Exato. Irmão, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi irado, aprendi demais, todo mundo aprendeu demais. Siga o Sérgio no Instagram, siga a Before e é nóis. Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto. Até o próximo episódio. Até o próximo. É nóis. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.